Bom dia, amigos. Eu aqui novamente poder falar do nosso Vascão. Uma coisa que eu sempre digo, o jogador, ele só joga quando quer. O Vasco venceu 4 partidas em seguida, chegou depois, perdeu 5 em seguida. O Vasco parecia que não estava entrando em campo. O adversário estava jogando sozinho. Tudo bem. Então o Vasco perdeu para a Juventude, perdeu para esse timeco todo. Quer dizer que ontem pegou o Internacional, que entre esses que o Vasco perdeu, vai perder o Palmeiras é grande. Agora vou falar em relação aos pequenos. O Internacional é muito melhor do que esse que o Vasco perdeu para esses pequenos. Juventude, esses times assim. Aí tudo bem. Aí o que acontece? Ontem foi o jogo, eu não fiz o vídeo ontem, que acabou um pouquinho tarde. Eu estava com muito sono, fui dormir. Aí peço desculpa a vocês, que ter feito agora. Então, o que aconteceu? O Vasco entrou em campo, ele entrou para arrasar o Internacional. Teve um desses guru, esse cara que vai para a internet, fala bobagem, fazer previsão de tarô, búzios, essas coisas assim, disse que o Internacional ia ganhar o Vasco de 1-0. E, no entanto, o Vasco meteu 5-1. Ele acertou que o Internacional fez um gol, né? Mas esqueceu que o Vasco ia fazer 5. Então esse guru falou que o Vasco ia perder de 1-0 no final do jogo. No segundo tempo, que digo. No segundo tempo, o Internacional vai fazer um gol e ia ganhar o jogo. Tudo bem, o Vasco ganhou. Então, o Vasco ontem. Quem foi do Vasco que jogou mal ontem? Ninguém. Então, eles só jogam quando querem. O time, qualquer time, pode ser qualquer um, não é só o Vasco, não. Ele joga em prol do que o técnico fizer com eles, em termos de amizade. Os jogadores gostam que o técnico seja amigo deles. Mas se o técnico começar a arranjar encrenca com um, encrenca com outro, aí eles se unem, vamos derrubar esse técnico. E é o que está acontecendo com o time do Vasco. O time do Vasco, eles estão a fim de derrubar o Diniz, conforme no Flamengo derrubaram o Sampaoli, derrubaram o Rogério, derrubaram como é, Renato Gaúcho. Então ali, quando não quer, ele não quer esse técnico no Vasco ou no Flamengo, qualquer time, o cara, vou derrubar, aí vai e derruba. Entendeu? Então aí entrou esse agora, que está lá no Flamengo, que derrubaram, que é para botar o Felipe Luiz, para poder, que é jogador, eu nem sei se ele é formado em técnico, mas ele está no Flamengo. Aí calhou de pegar logo um timão para tomar conta, né? Eu queria ver se ele fosse pro Vasco, ele ia fazer o mesmo que ele está fazendo no Flamengo. Então, vamos embora. Mas vamos falar do Vasco. Aí o Vasco começou o jogo, o Gomes, o nome dele é Andrés Gomes. Esse Andrés Gomes, ele não é ruim não, ele é bom de bola. E o bichinho corre, hein? Ele tem uma velocidade incrível. Eu não sei como é que esse jogador, ele era reserva no Vasco. Então, o Vasco pegou, fez o quê? O Nuno Gomes fez um gol. Logo em seguida, a Ryan fez o outro, no primeiro tempo. Aí o Internacional cruzou uma bola, deram uma bobeira na defesa, aquele rapazinho que entrou. Aí até quem saiu, o Internacional saiu para botar aquele que fez o gol, eu esqueci o nome dele. Aí ele não gostou de ter saído, não. Ele tirou um zagueiro, um lateral esquerdo e botou um atacante. Ele saiu zangado pra caramba o cara. Mas o Internacional fez um gol com ele. Então, não que, né, o técnico foi bom. Aí o Vasco pegou, aí o segundo tempo, daquele problema da chuva, que choveu muito, o jogo paralisou lá, um tempão lá, e depois voltou o jogo de novo. Quando voltou o jogo, o segundo tempo, o que fez? Ryan foi lá e meteu mais um, aí ficou 3-1 Vasco. Aí, logo em seguida, veio o Cauã, meteu o quarto gol. E no final foi como é mesmo? O português, o Nuno Moreira. Ele fez o quinto gol. Então, não é pela goleada, o Vasco ia ter ganho de 2-1, tudo bem. Que se fazer 5 gols é bom porque conta os gols, né, a mais, né? Se tiver empate com alguém lá, o gol desempata, então é bom. Mas o que é importante é a vitória, pode ser de 1-0 sem problema. Então, mas o Vasco, alguém diz assim, fulano jogou mal ontem. Não jogou mal, não. O time do Vasco, todo mundo jogou bem. A pessoa vai assim, mas quem jogou melhor foi o Ryan, que fez 2 gols. Não. Às vezes o jogador, não vou dizer que o Ryan jogou mal não, tá? Às vezes o jogador está apagado na partida. Ele mete 3 gols, é herói do jogo, mas ele não jogou nada, ele fez só os gols.
Então ele não cooperou com o time nada. Aí sobrou 3 bolas, ele fez os 3 gols. Uma vez estava jogando Flamengo, e no Flamengo tinha um jogador chamado Fio, aquele que tinha os dentes para fora. Hoje em dia não está mais, que ele operou. Mas o Fio, aí foi jogar, o Flamengo mandou ele embora e foi jogar pelo São Cristóvão. Aí no Maracanã, um jogo São Cristóvão e Flamengo. O Flamengo com Zico, Adílio, com aquela turma toda boa, era um timaço o Flamengo. E o São Cristóvão sempre foi pequenininho, né? Não ganhou nada. Aí o Fio foi jogar pelo São Cristóvão. E o Fio não era bom de bola. Não era ruim, mas também não era bom, não. Era meia colher, como pode dizer, meia bomba. Aí o Fio pegou o que fez. O meu irmão jogou na loteria, como ele é flamenguista, ele botou Flamengo sequinho. Flamengo e São Cristóvão no Maracanã, quem vai ganhar? Flamengo. Se fosse eu também, botava Flamengo seco. Flamengo botou seco. Ele fez 12 pontos. Mas teve gente que acertou, que teve 3 ou 4 pessoas que acertou a loteria, ganhando com 13 pontos. Na época era 13 pontos. Hoje em dia eu não sei, que eu não tenho jogado. Então o que acontece? O Fio sobrou 3 bolas na área e fez os 3 gols contra o Flamengo. Então o que acontece? Um gol do Fio estava sentado. Ele caiu, a bola passou perto dele, rodou a perna, bateu fora dando gol e entrou. Um gol de sorte. Mas o Flamengo perdeu para o São Cristóvão. Então, fazer o quê? Então foi um jogador que ele não fez nada em campo, a não ser esses 3 gols de sorte. Então a mesma coisa foi ontem. O Vasco jogou, ninguém fez gol de sorte ontem. Ontem foi tudo cavado. O primeiro gol do Gomes, ele pegou a bola, entrou, chegou lá, meteu o gol. Depois veio Ryan, pegou aquela bola, meteu o gol. Aí o Coutinho botou uma bola na trave e aquele Coutinho, aquela bola lá no ângulo, o goleiro voou e defendeu. Então quer dizer que se aquelas bolas entram, ia ser um show, né? Mas tudo bem, o Vasco venceu. Nós fomos, se eu não me engano, parece que nós estamos agora, estava em 13º. Se eu não me engano, nós estamos em 10º lugar, parece. Então, o que acontece? Mas não está bom, não. O Vasco tem que ganhar. O Vasco não cai mais. Mas é melhor, quanto mais pontos ele somar, mais lá em cima ele fica. Aí pode, quem sabe se ele não cai naquela Libertadores, né? Então, também tem outra coisa. O Vasco vai disputar agora, a Copa Brasil. Então, a decisão, né? Vai ser Vasco e vai ser o próximo jogo do Vasco agora, eu esqueci. Então, o Vasco não está na decisão, ele está na semifinal. Então, eu acho que é semifinal sim que está. Então, são 4 times, é Corinthians, Cruzeiro, Vasco, eu acho que é Fluminense, parece. Um desses 4 vai ser o campeão. Eu torço para o Vasco ser campeão, tá bom? Então, amigos, ontem ninguém no Vasco jogou mal. Não é porque o Vasco venceu, não. É que o Vasco ontem jogou bola pra caramba, jogou muita bola. Esse Paulo Henrique jogou muita bola, o Ryan jogou muita bola, esse Ryan é muito bom de bola, ele tem que estar na seleção. Botar ele com o Estevão na seleção vai ser um inferno os dois. Então, pelo nível de futebol de hoje em dia, vai ser muito bom. Então, e esse Nuno, como o Gomes, se eu não me engano, parece que ele é colombiano. É muito bom de bola esse cara. A zaga do Vasco jogou, apesar daquele gol infantil que levaram, mas a zaga jogou bem. O Pinton, que vinha sumido, não estava jogando nada, ontem jogou bola pra caramba. Cauã, no meio de campo, jogou bola pra caramba, até gol ele fez. Então o Vasco ontem ele foi iluminado. Todos os jogadores do Vasco jogou bem ontem, inclusive o goleiro também, que agarrou muito bem ontem, as bolas que foi para dentro, só não pegou aquela outra que foi aquela outra, o gol, que o cara cruzou e a bola passou pela cabeça do cara, mas não cabeçou. Quando a bola caiu assim, aquele cara tocou, foi lá no canto. Até a defesa não podia cortar aquilo. Então, foi um gol também, o casamento foi bonito do cara, não vou dizer que, porque foi contra o Vasco, ou foi... Foi lá no cantinho, não deu para o goleiro pegar, a defesa safar não deu. Então o que acontece? O próximo jogo parece que é Vasco e eu não sei quem é não. É Vasco e eu acho que é Vasco e Mirassol. Eu acho que é Mirassol, parece. Eu acho que é Vasco e Mirassol
E o último parece que vai ser Vasco e Atlético Mineiro. Ou o próximo vai ser Atlético Mineiro, e o último vai ser Mirassol, uma coisa assim. Eu sei que é os dois times que faltam para o Vasco pegar. Então ele ganhando um, pode perder outro, não tem problema não. Então a gente já fica lá em cima. Tá bom, amigos? Olha, eu vou despedir. Um abração, ó, um abração a todos. Correr para ver se belisca uma Libertadorzinha. Nem sabe na repescagem, mas já serve. Tá bom, amigo? Então, vamos lá. Ah, uma coisa que eu falar aqui que eu não posso esquecer de falar no vídeo, que todo mundo me pergunta. Como se faz para se inscrever no seu canal? Pessoal do Instagram me perguntando, pessoal do TikTok me perguntando. Então é bem simples. Abaixo do vídeo está escrito assim, inscreva. Vai em cima e clica. Vai aparecer um sininho ao lado. Clica em cima. Se ele ficar preto, clica de novo. Pronto. Passo informações para vocês e vocês enriquecem meu canal, tá bom? Então fica com Deus, até o próximo vídeo.